Paz do Senhor, irmãos, amém? Graças a Deus por mais oportunidade que o Senhor concede para a gente estar aqui na casa dEle. Graças a Deus porque eu e você temos ouvido a voz do Senhor, não é? Esse Deus é incansável e Ele realiza a obra dEle na nossa vida, Ele é fiel. Nós estamos alegres pelo que o Senhor tem feito nos nossos dias, no nosso meio, na nossa vida. E nessa noite nós queremos louvar o Senhor também. Eu espero que a palavra que Deus colocou no meu coração, ela venha trazer edificação para a sua vida, tem trazido para a minha, e que ao final desse culto nós possamos tomar algumas decisões, algumas posturas com relação à nossa vida e especificamente a nossa vida de oração, a nossa vida de entrega, de comunhão com o Senhor, amém? Eu vou pedir que você abra no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, e antes da gente ler a palavra aqui no capítulo 18, eu só quero mencionar o propósito, desses dias, na quarta-feira, tem sido: por essa causa me ponho de joelhos. Por esta causa me ponho de joelhos. E essa frase nos faz pensar quantas causas tem nos levado a nos colocar de joelhos diante do Senhor. Quantas causas, qual é a causa que tem te levado a buscar ao Senhor nesses dias? Ou quais as causas, Quando Paulo ele fala isso na carta aos Efésios, não precisa abrir lá não, só vou me referir aqui a essa introdução, que é o tema desses dias, o propósito, da campanha. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estava lendo agora à tarde, percebendo, irmãos, que no versículo 13, Paulo encerra falando da vocação, do chamado, da manifestação do mistério, da revelação do mistério que é Cristo, dessa redenção tão preciosa, tão maravilhosa, feita através de Jesus, que Deus traz para a nossa vida através de Jesus. E ele vem falando sobre as riquezas incompreensíveis de Cristo. Ele vem assim descrevendo toda a maravilha que é fazer parte desse grande plano, dessa grande obra. Mas quando ele chega aqui no versículo 13, ele fala: portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Eu entendi que Paulo está preocupado que os irmãos de Éfeso, eles não desanimassem, que eles não viessem a desistir por conta das tribulações, das perseguições, que por certo tanto Paulo vivia quanto a igreja daquela época. Então Paulo em seguida, aqui no versículo 14, ele fala: por causa disso, essa preocupação com vocês, essa preocupação que vocês percam percam o foco, e desfaleçam por conta das lutas, das tribulações. E ele diz: por causa disso eu me ponho de joelhos. E aqui adiante ele também fala, do qual me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória. E é o alvo da oração de Paulo, A causa que ele coloca diante do Senhor é que, segundo as riquezas da sua glória, Deus vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poder de perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Amém? E nós vemos hoje, que a palavra introdutória já trouxe para a gente esse entendimento de que é preciso manter uma constância, é preciso manter o foco em Deus e não desfalecer. E pensando sobre essa palavra, pensando sobre essa frase de Paulo, me veio então a parábola do juiz iníquo, que é chamado assim, tem esse título na minha Bíblia, mas eu vi um outro título que eu acho até mais coerente com essa palavra, e eu quero ler com os irmãos aqui essa parábola no capítulo 18 do Evangelho de Lucas. Capítulo 18, versículo 1. A gente vai ler e vai meditar, porque eu creio que essa palavra, o Senhor Jesus, quando Ele conta essa história, Ele já começa falando do objetivo dela, que é o dever de orar sempre e nunca desfalecer.
Então Jesus ensina para a gente o princípio, Ele ensina para a gente o caminho para que a gente não corra o risco, né, de desfalecer no nosso ânimo, né, de esfriar na nossa fé, de perder o nosso foco e até mesmo de desistir. E é isso que nós entendemos aqui na história que Jesus conta. Os irmãos abriram então a Bíblia? Lucas 18, nós vamos ler. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis. O juiz não quis atender a viúva, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor, disse Jesus: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Amém? Então, irmãos, nessa parábola a gente vê o Senhor enfatizando o dever da gente orar de forma contínua, né? É aquele mandamento de 1 Tessalonicenses 5,17, de orar sem cessar. Segundo o que eu entendo, é a forma pela qual nós não podemos abrir mão, porque é a forma pela qual a gente se aproxima de Deus, a gente tem um crescimento espiritual, a gente alcança uma intimidade maior com o Senhor, uma comunhão maior com o Senhor. Então o Senhor está falando desse dever, né? Olha na sua Bíblia, repare bem qual é a palavra que Jesus usa para falar sobre esse exercício da oração. Ele diz: é o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Amém? Então está falando que é um dever, não é uma escolha que eu tenho, você tem, não é uma opção que o crente tem. Se nós somos cristãos e entendemos que nós servimos a Deus e que há princípios de Deus para a nossa vida, nós precisamos entender que orar sempre é um dever. Amém? Então, aqui nessa parábola o Senhor traz um ensinamento, um grande ensinamento sobre essa oração contínua, que na verdade é a expressão de uma confiança, né? Orar continuamente quer dizer que você está exercendo a sua fé, está exercendo a sua confiança em Deus. E quantos testemunhos nós temos aqui? Eu tenho certeza que muitos de nós têm muitos testemunhos para contar de um tempo de oração, um tempo de busca, que talvez nesse tempo você até foi tentada a desanimar, foi tentada a parar de orar, alguns questionamentos vieram à sua mente, mas você persistiu em oração naquele tempo, você persistiu diante do Senhor, colocando o seu propósito, colocando o seu clamor, e você foi ouvido, e hoje você está aqui glorificando ao Senhor. Eu não sei se você se lembra dessa situação, mas quando a gente começa a estudar a palavra e começa a ver alguns temas, a gente começa a lembrar de situações nossas, de situações de pessoas conhecidas, né? Eu me lembro, minha mãe sempre contava de um tio, da experiência que ela, né, ouviu da mãe dela, né, porque a minha avó era uma mulher de Deus, era cristã, e a minha avó tinha um filho mais novo que ficou solteirão. Ele ficou muito tempo solteiro, e a minha avó tinha muita preocupação. Ela pensava: eu vou morrer, como é que o Zé vai ficar? E ela pensava, tinha essa preocupação: como é que ele vai ficar sozinho, né? Solteiro já, com a idade um pouco avançada. E ela tinha essa preocupação. E minha mãe contava para mim que ela orava muito por isso, porque era uma preocupação muito grande do coração dela, né? E aí minha avó morreu e não viu, né, o Zé casado. Mas passou um tempo e Deus colocou uma pessoa abençoada na vida do Zé, né, do tio Zé. E tio Zé, mesmo solteirão, lá já beirando seus 50 anos, né, ele, né, veio a se casar, e ele hoje é uma pessoa, está muito feliz do lado da esposa dele. E eu vejo na vida dele o que Deus fez na vida dele, porque com essa esposa
Irmãos, ele morava no subúrbio, lá em Marechal Hermes. Hoje ele mora no Botafogo, né, no apartamento próprio. Mas melhor do que isso, através dela, ele voltou a frequentar a igreja assiduamente, que ele já era crente, mas ele estava meio desanimado. Ele voltou a ser um cristão assíduo, a vida dele espiritual foi renovada também. Por quê? Porque teve uma pessoa que investiu, que orou por ele, não desistiu, não desanimou, não é? Então, eu não sei quanto tempo, né, às vezes você está orando por alguma coisa que você deseja, que você precisa receber do Senhor, e talvez você esteja já meio desfalecendo, né? Eu estava lembrando também de um pastor que a gente conheceu, né? Que orou 15 anos para ser batizado com o Espírito Santo. Será que eu teria estrutura, eu teria essa perseverança, essa determinação de orar 15 anos para receber o batismo no Espírito Santo, né? Por certo, durante essa jornada de oração, esse irmão, esse pastor, muitas vezes ele desanimou, né? Muitas vezes ele, mas... né? Quantas vezes acontece da gente estar numa batalha de oração e a gente perder a força, a gente, né, meio que ficar meio desfalecido, né? Mas a Bíblia fala que nós temos o dever de orar sempre. Então, hoje você está aqui porque é uma fé que Deus colocou no seu coração, amém? Essa fé, ela está aí, ela pode nem estar sendo muito reconhecida por você, talvez você, mas a minha fé está fria, eu parei de orar, eu não tenho mais buscado o Senhor como eu fazia, mas hoje é o dia da gente se colocar diante do Senhor e pedir ao Senhor, Espírito Santo, que nos renove, né? E que sopre sobre nós esse fôlego e que amanhã você tenha, hoje ainda, né? Você tenha a determinação de voltar a exercer esse dever, amém? A cumprir esse dever, amém, irmãos? É preciso que a gente conte com Deus para isso, né? E aqui nessa história, eu acho interessante que eu comecei a perceber algumas coisas que eu não entendi, eu não percebia, né? Mas estudando mais assim profundamente esses dias, eu comecei a perceber. Primeiro a gente vê o quê? A gente vê que na história tem 3 personagens, né? Na parábola aqui que Jesus conta, tem 3 personagens. Um personagem é um juiz, o outro é a viúva e o outro é o adversário, né? E a gente sabe que o juiz, naquela época, naquela cultura, um juiz era uma pessoa que tinha assim, total autoridade sobre a população daquele território. Muitas vezes o juiz era a única pessoa que tinha a autoridade e a legitimidade para comandar, para resolver as pendências, resolver situações daquele lugar. Então, esse juiz, ele tinha, na verdade, um poder muito grande. Era alguém que tinha realmente uma autoridade, um poder muito grande. Mas a Bíblia diz, aqui a Bíblia fala, que ele era um juiz, né, que não temia Deus e nem respeitava homem algum. Era um cara meio difícil, né? Deve ser um cara, assim, bem parecido com alguns que a gente vê por aí hoje, né? Então, era um juiz que tinha, né, não tinha coração, ele não era uma pessoa humana, muito menos uma pessoa religiosa, né? Ele era uma pessoa dura de coração. Existe uma viúva aqui, né, que é talvez assim o personagem principal dessa história aqui, é essa viúva, e a gente sabe que naquela época, uma viúva, ela vivia numa situação de desamparo muito grande, desamparo social, desamparo emocional, né, desamparo afetivo. Essa viúva havia passado por um luto, por uma experiência difícil, e a gente sabe que naquela época, né, irmãos, não tinha o BPC, não tinha o Bolsa Família, né? E eu não imagino o sofrimento que essas mulheres viúvas, que inclusive por serem mulheres não eram preparadas para o mercado de trabalho, elas não tinham condição de se manter. A gente vê em toda a palavra no Novo Testamento a ênfase e a preocupação de Jesus com as viúvas, com os órfãos, porque eram pessoas realmente marginalizadas, né, pessoas que passavam muitas necessidades. E essa viúva, né, a palavra já diz, ela havia passado por uma experiência de luto, e a gente sabe que uma experiência de luto, ela traz dor, ela traz pesar, traz desânimo, né, traz angústia, e ela vivia uma situação assim. E a gente às vezes pensa no luto, né? Quando a gente pensa em luto, a gente pensa na perda de uma pessoa que se foi, uma pessoa que morreu, mas existem também outros rompimentos, outras situações de perdas na nossa vida que também nos levam a uma experiência de luto, de pesar, de angústia, de desânimo,
né? Então, o que a gente entende? Que essa mulher, essa viúva, era uma pessoa que ela estava vivendo um momento muito frágil na sua vida, ela realmente estava fragilizada, realmente ela estava necessitada, mas ela tinha uma postura muito determinada, né? Muito determinada. Antes da gente falar da postura dela, vamos falar desse adversário. Existia esse terceiro personagem nessa história que era o adversário. O adversário a gente sabe que é uma pessoa que se opõe, né? Já diz o nome, adversário é porque se opõe, certo? Era um opositor, né? E se ele era um opositor, a Bíblia não fala isso nos detalhes aqui, mas certamente se era adversário, se era opositor, ele se opunha a essa mulher. Ele devia fazer algumas coisas no sentido de oprimir essa mulher, de lesar, porque ela estava numa posição de desvantagem, né? Então ele tinha mais força, ele tinha mais poder, ele tinha mais domínio sobre aquela situação. Então ele estava numa posição de tirar vantagem sobre a vida, sobre a viúva, né? E talvez a oprimisse bastante, porque o pedido dessa viúva é esse: faze-me justiça contra o meu adversário, né? E a gente vê, irmãos, que essa viúva, apesar do juiz ser um juiz iníquo, ser juiz que não cedia aos seus pedidos, né? Ela foi uma mulher batalhadora, ela foi uma mulher que não desistiu. Apesar da dureza do coração desse juiz, essa viúva, ela persistiu, né, no seu propósito de conseguir aquilo que ela precisava. Ela não desistiu, né? E às vezes a gente fica imaginando, a gente lê esse trecho assim tão rapidamente, né? E logo depois, aqui do versículo, do versículo 3 para o versículo 4, né? Para o versículo 5, o juiz decide atender a viúva. Mas vamos pensar nessa situação. Quanto tempo será que esse juiz demorou para atender essa viúva? Quanto tempo você imagina que ele demorou para atender o pedido dela? Agora imagina a atitude dela, enquanto ela esperava. E esperar não é fácil, é? Esperar é fácil? Não é fácil, né? Agora você imagina a espera dessa viúva. Enquanto ela esperava, o que você acha que ela fazia? Orava, né? Então vamos pensar nessa situação. Como que ela orava? Imagina que o juiz está saindo da sua casa, abre aquele portão maravilhoso, né? Aquele portão grandão daquela garagem, né? Que o juiz devia ser muito rico, e está lá a viúva na porta, né? Faze-me justiça contra o meu adversário. Aí o juiz vai para o trabalho, né? Coça a cabeça, né? Aí vai para o trabalho, vai trabalhar, chega na hora do almoço, ele vai para o restaurante, né? E quando ele sai do restaurante lá, todo satisfeito, lá está a viúva. Doutor juiz, faze-me justiça contra o meu adversário. E o juiz, não aguento mais essa mulher, né? E ele vai então, vai para o trabalho, vai para lá, para não sei para onde. E quando ele sai, de repente ele vai para a sua casa de novo, né? E para no sinal, no trânsito, e lá está a viúva de novo no sinal. Doutor juiz, eu estou esperando que o Senhor me atenda e faça-me justiça contra o meu adversário. Esse homem não aguentou. Ele não atendeu a mulher porque ele era um juiz bom, porque ele resolveu ter misericórdia, porque ele resolveu abençoar essa mulher. Ele atendeu por um motivo muito egoísta. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia diz que ele atendeu a mulher porque ele não queria ser mais importunado. Não é isso? E essa palavra nos ensina, né, que nem sempre nós entendemos o motivo da espera. Nem sempre nós entendemos o motivo de uma resposta que não vem imediatamente quando nós oramos. Quantos de nós aqui temos experiências para contar sobre isso? Muitos de nós temos experiência para contar sobre orações que nós fizemos e não recebemos a resposta imediatamente. E o quanto nós fomos tentados nesse período a desistir de orar, a parar de buscar. Pode ser realmente que Deus não nos atenda imediatamente, isso por vários motivos. Não porque é um Deus caprichoso, não porque não está nos ouvindo, não porque não quer nos atender, não porque Ele faz isso em benefício próprio, mas na verdade quando Deus não nos responde imediatamente, Ele faz isso em nosso próprio benefício. Amém? Para a gente é difícil entender isso. Não é difícil? É difícil para você? Porque para mim às vezes é muito difícil entender. Né? Mas essa palavra está nos ensinando que pode ser que Deus não nos atenda imediatamente quando nós pedimos. E nós vemos isso em vários exemplos da Bíblia. Em vários exemplos nós percebemos que essa é uma realidade. E quando isso acontecer, e é o ensinamento aqui da parábola de Jesus, qual é a nossa atitude?
Qual é a nossa postura? Não desfalecer. Diga assim comigo, não desfalecer. Não desanimar. Não desacreditar. Não se deixar vencer. Amém? Por quê? Porque Deus, Ele vai trazer a justiça, mesmo quando aos nossos olhos está demorando muito de acontecer, né? E nós aprendemos que nessa parábola Deus traz para a gente, irmãos, alguns princípios. O que essa parábola tem a ver com a gente? Nós precisamos aprender esses princípios dessa palavra. Porque a primeira atitude dessa mulher foi a atitude de perseverança. Ela perseverou. Isso quer dizer que eu preciso orar continuamente. Eu preciso perseverar. Eu preciso ser determinada. Você também precisa. Amém? Em Romanos 12, diz assim, alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Perseverai na oração. Amém? E nós vemos que às vezes há orações que são respondidas rapidamente. Hoje no grupo do TA, a irmã está aqui, ela contou um testemunho, que ela orou esses dias por uma situação de trabalho, de renda que ela estava precisando, e Deus está abrindo as portas para ela. Foi uma oração respondida rápido, não foi, irmã? Amém? Foi respondida rápido. Nem todas as orações são respondidas rápido assim. Nem todas as orações são respondidas no tempo e no modo como nós esperamos. Isso faz você desanimar? Poxa, pastora, que palavra é essa que você trouxe? É para a gente desanimar? Não, querido. É para te animar mais ainda do que você já está animado, amém? Porque se Deus nos faz esperar, é porque Ele tem um propósito nisso, amém? Se Deus está te fazendo esperar, Ele tem um propósito. A Bíblia diz que Deus trabalha por aquele que nele espera. Pergunta aí para o teu irmão, Deus está te fazendo esperar? Tá? Então calma, tenha calma. Olhe para Jesus, autor e consumador da sua fé, da nossa fé. O que nós não podemos é ceder à tentação de parar de orar. Ceder à tentação de parar de louvar, de adorar o Senhor. Não podemos ceder a essa pressão que o nosso adversário muitas vezes faz sobre nós. Para que a gente pare, para que a gente desfaleça, não é? Uma vez eu li uma história de uma tribo que tinha algumas pessoas ali nativas naquela tribo e eles foram evangelizados. E ali eles criaram um costume. Eles tinham um costume de ir para um lugar recuado no meio da mata e cada um tinha um lugarzinho para orar. E quando uma pessoa olhava um caminho, olha lá o caminho, olha lá o caminho do irmão Mariano. Tem algum Mariano aqui? Não, né? Olha lá o caminho do irmão Mariano. E o caminho do irmão Mariano, às vezes, estava crescendo mato no caminho. Aí, a pessoa chegava para o irmão Mariano e falava assim, ó, tem mato no seu caminho. Isso queria dizer o quê? Ele queria dizer assim, olha, o seu caminho está coberto porque você não está indo orar. Você está deixando de orar. Então o irmão chegava do lado dele e falava, tem mato no seu caminho. Porque a frequência da oração, a frequência dele ir até aquele lugar, ia removendo, ia fazendo, impedindo com que criasse vegetação naquele caminho, né? Aí eu estou perguntando para você, né? Tem mato no seu caminho? Tem, Leal? Presbítero, tem mato no seu caminho? Não pode. Fala assim, irmão. Fala assim para o seu irmão. Fala assim, não pode deixar criar mato no seu caminho. Ele tem que estar livre. Amém? É isso que nós aprendemos aqui na palavra, né? A viúva, ela não tinha status, ela não tinha posição, ela não tinha influência, né? Ela não tinha dinheiro. Mas o que ela tinha? Vamos ver se vocês conseguem responder essa pergunta tão difícil. O que ela tinha? Perseverança. Alguém falou fé, né? Ela tinha um clamor, irmãos. Um clamor que o adversário dela não conseguiu calar.
E eu estou aqui hoje, em nome de Jesus, para dizer para você abrir a tua boca e o teu coração e clamar bem alto, amém? Porque a palavra diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E eu e você conhecemos bem a experiência humana, e nós não podemos esquecer que nós realmente precisamos ter essa perseverança, precisamos ter resistência. É outra situação que eu vejo, é outra característica que eu vejo nessa mulher. Nós precisamos aprender isso na palavra. Paulo ora pelos Efésios para que eles fossem fortalecidos, robustecidos no homem interior, para que eles fossem cheios da plenitude de Deus. Então, o que ele está orando? Ele está orando para que eles se tornassem cristãos resistentes, cristãos inabaláveis, pessoas realmente crentes, fortes, maduras. É o propósito de Deus, e isso acontece através da nossa oração perseverante, através da nossa oração contínua, através da nossa oração, da nossa busca, da nossa determinação. Deus vai trabalhando na nossa vida para que a gente se torne esse cristão inabalável, que não desiste diante das adversidades, como já foi falado aqui nessa noite. Cristãos que não se movem do seu lugar, da sua fé, do seu propósito com os ventos das adversidades. Cristãos que ficam firmes, que ficam olhando realmente para Jesus. E é isso que essa parábola também ensina, não é? Ela ensina sobre fé. O irmão que falou sobre fé, ela ensina sobre a nossa confiança. Essa mulher, ela só ficou na posição sem se mover dela, né? Ela só ficou ali clamando e clamando e clamando mais uma vez. Eu estou dizendo para você que você precisa clamar mais uma vez. Você precisa voltar a clamar. Você precisa fazer aquilo que Deus já falou que você precisa fazer. Seja jejum, seja levantar pela madrugada. Volte ao seu propósito. Amém? Volte à oração, porque Deus trará justiça sobre a sua vida. Mas é preciso que a gente aprenda que isso requer de nós uma perseverança, requer de nós uma resistência espiritual, requer de nós também fé. Hebreus 11:6 diz o quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é... E o que Ele é, irmãos? Você pode falar o que Deus é? O que Ele é? Ele é galardoador daqueles que o buscam. E essa viúva sabia com toda a convicção que somente aquele juiz podia resolver, somente aquele juiz podia fazer justiça. Ela sabia também que não tinha outro recurso, ela sabia que não tinha outro lugar onde ela podia alcançar o que ela precisava. Nós somos convidados pelo próprio Deus a entrar com confiança, com ousadia no trono da graça, para que a gente possa achar graça, achar misericórdia e sermos ajudados no tempo oportuno. Tempo oportuno é o tempo de Deus. Tempo oportuno não é o tempo que eu estipulei, que eu estabeleci para ver acontecer ou para receber o que eu estou pedindo ao Senhor. Tempo oportuno é aquele tempo determinado por Deus, que aquilo que eu estou pedindo e esperando vai ser bênção na minha vida. Amém? Esse é o tempo oportuno. Deus tem um tempo oportuno para você. Deus tem um tempo oportuno para fazer aquilo que você está esperando, precisando que Ele faça. Descansa o seu coração. Deleita-te também no Senhor, Ele vai satisfazer o desejo do seu coração. Nós precisamos ter essa confiança, né? A oração perseverante, ela expressa essa confiança. Ao mesmo tempo que quando a gente para de orar, expressa também a nossa falta de fé, a nossa falta de confiança, a nossa incredulidade. Mas sem fé é impossível agradar a Deus. E você está aqui hoje porque você quer agradar a Ele, eu também quero. Amém? Que sentido, irmãos, essa parábola, essa história parece? Em que sentido ela não se parece com a nossa história? Em primeiro lugar, você já deve ter passado momentos de muita fragilidade. Momentos em que seu coração tremeu, diante de situações que se levantaram na sua vida e que fizeram você se sentir pequenininho diante desse gigante. Talvez você esteja passando por isso agora.
Talvez o inimigo esteja te afrontando por conta de situações de adversidade. Você talvez não saiba exatamente como agir. A palavra do Senhor está nos ensinando nessa noite. Eu estou aprendendo com ela. Amém? E essa viúva, ela tinha um grande desafio. Assim como nós. Nós somos desafiados o tempo todo a romper em fé, não é verdade? Nós somos desafiados a romper os nossos limites. Essa viúva, ela estava fragilizada como muitas vezes nós estamos. E o Senhor conhece nosso coração, e Ele sabe as nossas limitações. Mas Ele também requer que esses princípios que nós aprendemos na parábola, a perseverança, a resistência, a confiança, se façam acontecer na nossa vida. Não pela nossa força, meus irmãos. Não pela nossa grandeza, não pela nossa intenção, nem pela nossa vontade, mas pela nossa dependência do Senhor. Pela dependência da graça dEle que é sobre a nossa vida. Ele nos dá graça para a gente ser pessoas determinadas, buscar a Ele de todo o coração e nunca desfalecer, nunca deixar de orar, nunca deixar de adorar, nunca deixar. Há momentos que você vai chegar à igreja ou está chegando, quem sabe você está assim. Você não tem fôlego nem para louvar o Senhor. Você não tem fôlego nem para abrir a sua boca e cantar. Mas você pode no teu espírito, no teu coração declarar diante dEle que você quer louvar Ele independente da circunstância da sua vida. E se você tomar essa atitude de fé, a graça do Senhor vem sobre você para que você faça aquilo que Ele quer que você faça. Porque se você tem um desejo dEle na hora da tribulação, na hora da luta, você pode crer que esse desejo não é seu. É um desejo que Ele está implantando em você. E se Ele coloca o desejo, Ele opera o querer e também o efetuar. Então não tem limite para mim e para você, meu irmão. Aleluia. Porque nós contamos com esse poder sobrenatural do Espírito Santo. Essa viúva era uma pessoa desprezada. Essa viúva era uma pessoa desamparada. Mas eu e você não somos desprezados. Eu e você não somos desamparados. A Bíblia fala que nós somos filhos, que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. A Bíblia fala que nós temos direito, aleluia, a invocar o nome do Senhor. Por quê? Porque esse juiz iníquo não corresponde ao nosso justo juiz. Porque o nosso juiz, ele é justo. Diga assim, o meu juiz é justo. Amém? E ele ama a tua vida. E ele ama a tua oração e a minha oração. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor. Mas Provérbios 15 diz que a oração dos retos é o seu contentamento. Isso quer dizer que Deus se alegra quando você ora. Que Deus se alegra quando você se apresenta diante dEle. Que Deus se alegra com a sua e com a minha oração. Então esse juiz é muito diferente desse juiz que você conhece, que está aqui nessa noite para intervir na sua vida, para julgar a sua causa, para fazer justiça, para trazer justiça à sua vida. Até porque o reino de Deus, e nós estamos orando, venha o teu reino, não é comida e nem bebida, mas é o quê? É paz, é justiça e alegria. Diga comigo, o reino de Deus é paz, é justiça e alegria. Se tem alguém que pode trazer e vai trazer justiça à minha vida e à tua vida, esse juiz se chama o Senhor Deus Todo-Poderoso. E você não está desamparado, porque aquele que ora, diz o escritor, eu vou copiar a frase dele, aquele que ora faz parceria com o Todo-Poderoso. Se você está orando, se você está buscando, não tem adversário que possa te destruir, não tem adversário que possa te parar, porque você está aliançado com o Todo-Poderoso. Aleluia, amém. É preciso orar sem cessar, né? Esse justo juiz, né? Ele diz a palavra de Deus que ele tem misericórdia, ele tem graça para a gente. E se ele está demorando de te responder, não caia no erro, no engano de pensar que ele não está te dando a atenção necessária, que ele não se importa com você, que a oração não está sendo ouvida porque você fez isso ou você fez aquilo. Não caia no erro de imaginar
que Ele não está ouvindo a sua oração, que Ele está ocupado demais. Eu ouvi esses dias uma pessoa falando, eu não vou pedir isso ao Senhor, porque eu acho que Ele está muito ocupado com coisas mais importantes. Oh, meu irmão, importante para o Senhor é a minha oração, é a tua oração. Ainda que seja para arrumar uma vaga quando você está no sufoco para chegar no tal lugar e você não encontra uma vaga e você ora. Eu não sei se você já fez isso, porque eu já fiz mais de uma vez. E sabe de uma coisa? Ele me respondeu. E rápido. Amém? Mas ainda que Ele não tenha te respondido ainda, é preciso que você entenda. A gente às vezes falha nisso. A gente não pode se distrair. Nós estamos numa batalha espiritual. Há uma batalha espiritual envolvendo a bênção que o Senhor quer derramar sobre a tua vida, a promessa que Ele quer cumprir e Ele pode cumprir. Amém? Há uma batalha espiritual, né? Esse adversário que a Bíblia diz aqui na parábola, ele tinha poder, ele tinha influência sobre a viúva. Ele tinha uma condição de influência sobre a condição de fragilidade que ela estava vivendo. E ele oprimia essa viúva, ele oprimia essa mulher. Mas quando essa mulher decidiu pedir justiça, ela não foi negociar com o seu adversário. Ela não foi o seu adversário, ela foi aquele que tinha poder sobre o seu adversário, que tinha todo o controle sobre aquela jurisdição daquele território. E eu e você podemos ir àquele que tem poder e autoridade sobre todas as coisas, porque o diabo, ele tem que obedecer a Deus. Se você não sabe, se você se sente afrontado por alguma situação na sua vida, entenda que o diabo tem que obedecer a Deus. Zacarias 2 profetizou que se você é de Deus, o maligno não vai te tocar, que aquele que toca no ungido do Senhor, toca na menina dos olhos do Senhor. Você está entendendo o nível de proteção espiritual que acontece comigo e com você quando a gente está diante do altar de Deus? Quando a gente não esmorece, quando a gente não desfalece, quando a gente está ali, irmão, gemendo, a gente está ali chorando, mas a gente não abre mão de nos colocar diante do Senhor, a gente não abre mão da presença de Deus. A gente diz como Jó, não é? A gente diz, eu sei que meu Redentor vive e Ele vai se levantar. Eu creio, amém? Então nós estamos entendendo por essa palavra que esse adversário que agia ali, oprimia a viúva, ele também tenta nos oprimir. Ele vem para matar, roubar, destruir nossos sonhos, nossa esperança, nossa fé, roubar nossa alegria. Ele age trazendo desânimo, não é? E nós precisamos reagir. Não foi diferente com José, não foi diferente com Ana, não foi diferente com a viúva, não é diferente na minha vida e não vai ser diferente na tua. Você precisa reagir, você precisa se revestir, eu também, de toda a armadura de Deus, para que a gente possa resistir. No dia mau a gente vai ficar firme, amém? Porque a gente está revestido através da oração. O adversário, ele não estava no controle como ele pensava que estava. Ele até pensava que tinha um controle, mas ele não estava no controle. E não está escrito isso aqui. Mas eu creio que, assim como nós ouvimos muitas vezes, né? Desiste de orar. Desiste de orar. Você não está vendo que ele não vai te ouvir? Vê se o juiz vai parar para atender você. Quem é você? Palavras de afronta, palavras de acusação, palavras de desânimo que nós ouvimos, nem sempre identificamos de onde é que vem. Peça ao Senhor para abrir seus olhos essa noite. Peça ao Senhor para abrir seus olhos espirituais, porque o inimigo guerreia contra as nossas vidas, para que nós saiamos do propósito que Deus nos colocou, para que a gente perca a bênção. E nós precisamos tomar essa postura em Deus e não cair na tentação de negar a nossa fé, de negar a nossa confiança no Senhor, porque o Senhor diz aqui no versículo 7, a gente está terminando, e Deus, olha o versículo 7, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles, ainda que se demore,
ainda que as coisas não aconteçam no tempo em que eu quis, no tempo em que eu determinei, digo-vos que depressa lhes fará justiça. E ele termina aqui, Jesus termina com a pergunta: quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Você pode responder essa pergunta que Jesus fez hoje para ele. Você pode responder, eu quero responder para o Senhor essa pergunta. Quando porém vier, quando Jesus voltar, porventura ele vai achar fé em mim? Ele vai achar você em você? Se eu tivesse que dar um tema para essa parábola, talvez eu dissesse a parábola da viúva persistente, não do juízo iníquo. Eu vi esse título hoje numa outra tradução da Bíblia. É uma parábola que enfatiza o tempo de espera. Mas ao lado do tempo de espera, a ênfase, a importância de como você está esperando. E qual a atitude, qual a postura que devemos ter enquanto esperamos. E ele termina, Jesus termina falando que você pode esperar. Que você deve esperar. Que você não deve perder a esperança, você deve acreditar. Porque Deus vai trazer justiça, vai trazer honra, vai trazer vitória. A justiça de Deus abrange muitas situações. Se há dor, Ele vai trazer justiça, e vai haver cura, e vai haver consolo. Se há choro, a justiça de Deus traz consolo. Se há desespero, a justiça de Deus traz esperança. Amém? Se há aprisionamento na alma, a justiça de Deus traz liberdade, traz libertação. A justiça de Deus está aqui, porque Ele está aqui, o justo juiz está aqui. Então, quando você se colocar em oração, hoje, na sua casa, lembra que você não está diante de um juiz iníquo, de um juiz egoísta. Você está diante do juiz justo, verdadeiro, e que ama a sua vida, e ama a sua oração, e que não precisa, eu e você, não precisamos mendigar a sua bênção, e insistir muito para que Ele nos abençoe, porque Ele diz que Ele tem prazer na misericórdia. Sabe o que isso quer dizer? Que Ele tem prazer em me abençoar, Ele se alegra em abençoar a minha vida e a tua vida. E se isso é verdade na tua vida, volte a orar, volte a crer, volte a confiar, volte a esperar. Você pode esperar, porque Ele está dizendo que depressa Ele trará a justiça, Ele trará a honra, Ele trará a vitória. Amém? Você pode glorificar o Senhor? Louvado seja o nome do Senhor.